Caríssimo professor Nabil, você está sem som, eu estou sem imagem, mas eu já vou resolver o meu aqui. Bom dia, pronto, agora sim. Bom dia, já estou. Eu estou sem meu mouse é um pau aqui. Estou apanhando aqui. Ontem eu me preparei todo, eu e os colegas, para a sessão, né? Ah, E a sessão era presencial. puxa. Não, e tinha lá um Zoom, né? Tinha um link de Zoom. Falei, acho que vão transmitir, né? Aí Aham. ficamos lá nós dois, depois entrou até o Adilson, e já estou ligando, tá? Tá bom. Aí ficamos no Zoom conversando com o outro lá. A sessão. Mas deu tudo certo no final. Não deu, quer dizer, a sessão não foi transmitida, né? E a gente ficou lá esperando. Aí chegou uma hora e falou, vamos bater papo e depois vamos embora, né? Porque tem, eu não, tem a híbrida, tem a presencial, tem a toda, toda ela, como é que chama? Toda Online. virtual, toda online, né? E só online, né? Então, mas você está bem? Tudo bem, e você? Tô correndo aqui. Agora nessa temporada que eu estou passando na coordenação, está sendo muito intenso. É, Eu tô, é da graduação, né? nossa, Eu já ouvi falar. Eu é, nunca fui. Eu fui líder de área. Não cheguei a ser o coordenador da graduação, mas é punk, né? é Porque muito tudo para operacional, ontem. né, Fábio? Assim, é muito aluno e as demandas são. A gente quer gastar mais tempo na estratégia, né? Na aproximação com empresas, na proposição de eventos, de competições, né? De fazer coisas bacanas, Legal. conectar a graduação com o estrito, eu acho que tem muita oportunidade. É isso que eu Mas ia a te operação vai falar. atropelando, né? É todo Eu dia um sei. problema, todo dia. Então, Não, e o core do Mackenzie é a graduação. Posso falar isso ou não? pode. Porque pelo menos o mundo acho que enxerga isso. Né? Assim, quem está de fora, não pelo core, mas eu digo pelo sentido da expressão que tem, né, a graduação, né, no Mackenzie, É, né? É muito tem muita forte, né? gente. É, Tem muita é, gente. é Eu tipo tenho assim, ó, 120 professores. eu posso deixar meus filhos lá, né? Alguma coisa assim, né? Entendeu? É, Não sei se eu tenho essa sensação, né? é. E, Bom Conhece o dia. Andrei, né, o professor então, nós Gobril? estamos falando aqui O por. Andrei aqui. Opa, o Bom Andrei está dia. dando um suporte bacana aqui também. E estou procurando aqui a. Eu imprimi ontem a lista dos artigos com os autores, agora estou procurando aqui no meu computador. Espera aí, eu peguei a programação. Deixa eu ver se eu acho. Ah, já achei aqui. Estou com ela aberta, também ajuda. Deixa eu ver se eu só coloco para outra tela aqui. Meu mouse resolveu dar problema hoje. Agora sim. Eu vou imprimir, é mais fácil. Espera aí. Ok. Tudo tranquilo, cara e o Andrei? Tudo tranquilo? Tudo certo, tudo certo. Oi, Andrei, bom dia, viu? Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Bom dia, dia. Daniel. Bom dia. Prazer em vê-lo. É que vocês já vão me ver só um minutinho, só deixa eu É, arrumar aqui e tirar todos os meus gatos de dentro do meu escritório aqui. Oi, Daniel. Você Tudo me bom, fez professor? lembrar, eu passei numa clínica, mas nunca vi gato tão gigante. Tem uns gatos, né? Agora o pessoal está cuidando de aqueles gatos que são
bem grandes, né? Me fugiu. É angorá, com acho que acho que é angorá gigante, já viu? Parece um cachorro. Poxa, Pois é. tamanho, né? Falei, não, será que estou enxergando bem? É aquelas Aquele clínicas de tratamento, achei muito bonito. Maine-Coon, tem um dos Estados Unidos que é essa raça, eu acho. Ah, Chega a Menicon. 10 quilos. Cara, é imenso. Do meu amigo tem 1,20 m de rabo a É, cabeça. mas muito peludo, né, mano? Parece de pelúcia, né? Eu tava olhando, mas tá se mexendo, né? Pô, daí eu fui olhar, porque tava fechado, já era noite, né? Acho que eles deixam os bichinhos soltos, né? Consegui, finalmente. Os temas são bem interessantes hoje, hein? Então, nossa, eu gostei bastante dos artigos. É, Tem um de valuation aqui, que eu trabalho bastante com valuation, né, na minha disciplina. sim, E eu uso bastante exemplo de startup também. Achei bem interessante aqui, que ele usou 3 métodos de transferência de tecnologia também lá da Embrapa, né? sim. Os NITs, né? Também Os foram. NITs, né? Tá. Não sei se você sabe, mas eu fui fundador do NIT do Mackenzie. Opa, legal. Da incubadora e do E, NIT. é, Aliás, ontem teve um relançamento da incubadora, fizeram uma reforma, fizeram uma... Só não consegui ir, cara. a gente precisa se aproximar, como você estava falando, os programas de pós e de graduação, né? Tem muita coisa para fazer. Lá a gente está com aquelas bolsas unificadas na FEA, de apoio Uhum. à permanência dos alunos. Poxa, você precisa ver, o pessoal trabalha muito legal em pesquisa, né? Muitos querem, né? Então, estamos com 4 bolsistas e cada um fazendo um projeto junto com o pessoal do mestrado, né? Então, essa integração é muito legal. Realmente. Doutor Alberto, aí, bom dia, bom vê-lo. Professor Senhor Fábio Daniel, Lotti, o senhor é da FIA, não é? também. Eu Também. lembro do senhor de 2014. Isso é bom? Isso é Desde bom. Eu quando? estudei consultoria empresarial. Eu e a Milena, Ai, professor caramba. Nabil. Ah, é? Então vou lembrar. Ao vê-lo, eu vou lembrá-lo. Esse Vai. curso a gente lançou, foi muito legal. Daniel Oliveira, eu lembrava o nome assim, mas eu falei, não vou Deve me chutar. lembrar mais como Daniel Teran. Daniel Teran Duarte. Ah, verdade. Teran é forte. O Rodrigo. Deixa eu ver quem está aqui. O Alberto. Seu artigo também. Roberto, Muito você é legal. de que artigo? Você é de algum desses artigos que vão ser apresentados aqui? Está sem som. Bom dia, não, eu só vou acompanhar. Eu acompanhar. sou Então tá coordenador bom. de outra sessão, aí eu vou dar uma olhadinha como é que está Ah, funcionando depois. perfeito. Eu estou tentando identificar se já estão aqui presentes Os Eu acho que por participantes. enquanto só o Daniel mesmo, professor, pelo que eu estou olhando aqui. né? E o próprio, né? São os dois autores. Isso. Isso, Bom exatamente. dia, caríssimos. Bom Bom dia. dia, Bom dia. Lucas. Fábio, Bom dia, professor Lucas. Ney, professor Alexandre, bom dia, professor Alberto. Bom, acho que vale a pena a gente aguardar mais uns 2 minutos, pelo menos, para ver se a gente tem os outros, aguardando os outros autores, né? Antes de iniciar a apresentação. A gente tem 4 trabalhos no total. Daniel estava falando, consultoria empresarial evoluiu bastante o curso. Depois eu comento com você apartado aí. Foi Então, bem super. legal pra gente, foi bem legal assim pra mim e pra Milena. A Milena saiu de lá, na época eu tinha empresa, fiquei com empresa por 5 anos, tenho até hoje, aqui 4 anos, do tema Que do bom. artigo.
E hoje eu estou na Deloitte como diretor numa área, ServiceNow, e a Milena trabalha comigo. A Milena não desgruda de mim, né? Ela está trabalhando com você Legal. agora, Daniel? A Milena, ela é minha gerente sênior de relacionamento e soluções. Ah, que legal, bacana. Deixa eu só pegar uma água aqui, eu já abro minha câmera já. Vou pegar minha garrafa de água aqui. Então, ela trabalha, professora, ela trabalha comigo, a minha equipe tem 80 pessoas. Hoje, quando eu cheguei ano Que passado, legal. tinham 30, agora já somos 80. Acabamos de fazer uma renovação com a Petrobras na casa de 14 milhões. Tá andando, tá indo bem. Beleza. Que Legal. bacana. Parabéns, Daniel. Consultoria é fantástico, fantástico. Embranquece os cabelos, ou, né? Que cabelo, sabe que- professor. É, Que cabelo, professor. os que tem, né? Os que tem. Oh. Os que não tem, já foi. Muito bom. Nós pegamos esse período de pandemia e o Daniel foi me orientando, né? Mas a gente não se vê, né, Daniel? A gente já se encontrou pessoalmente? Eu acho que pessoalmente nunca, professor, para ser honesto. Pois é, impressionante, né? É diferente, né? Agora é um período novo, uma estratégia nova. Mas eu posso falar uma coisa assim para vocês que remotamente, como eu estou muito acostumado, eu trabalho remoto, meu time todo é remoto, tudo nessa linha. Eu até estranho as coisas presenciais, para ser honesto. Ontem eu tive que estar eu estava presente lá na Deloitte, nas Nações Unidas, para fazer uma reunião com o global da ServiceNow, mas, cara, que vontade de não ir, para ser honesto. Deixa eu abrir aqui minha câmera. Fala, professor. Agora Opa! vocês vão me ver. Tudo bom? Sem dúvida eu lembro de você. E, bom, prazer em revê-lo. Mas Prazer é todo meu, professor. ontem estávamos falando a mesma coisa. O pessoal está com dificuldade. Tem muita empresa que precisa voltar, né, no presencial, e está com dificuldade, né? Ou já está passando por isso, né, essa readaptação. Bom vê-lo e parabéns aí pelas conquistas, né? Vamos andando. Tá só no começo. Agora o foco é no tema aí que é do artigo, é a abertura da escola, é toda a parte de treinamentos. Isso aí agora é o que tá no... Nossa, admira. Tá. Bom dia, Heloísa, tudo bem? Luísa está aqui. Luísa é dos NITs, né? Olá, Paraíba. bom dia. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Você está representando 2 artigos na nossa sessão, né, Heloísa? Isso. Bacana. Transferência de tecnologia e o processo de transferência do NIT, né? Você vai apresentar os dois? Perfeito. Bom, a gente vai passar os vídeos, né? Exato, isso nós temos os vídeos, acho que respeitando o tempo aí a gente pode dar início, né, à apresentação do primeiro trabalho. Professor, o que o senhor acha? Por enquanto a gente só está faltando, né, o representante de um dos 4 artigos aqui. Que é o do startup, né? Isso, de startup, esse mesmo. É o do Valuation, tá. Então, só para a gente iniciar, eu sou o professor Alexandre Nabil Gobril, sou moderador dessa sessão, e o Andrei é o debatedor, tá certo? O professor Fábio está aqui, agradeço a presença, que é o nosso organizador aqui, né, do evento, e um grande colega aí, temos trabalhado junto há bastante tempo. Então, hoje nós temos 4 artigos, né? O primeiro deles é Transferência de Tecnologia e Eficácia Contingente, uma aplicação em cadeia produtiva de algodão no semiárido brasileiro, de Heloísa Nascimento, Renata Rodrigues e Gesinaldo Ataíde Cândido. Na sequência, eu vou passar, então, para o artigo Desenvolvimento de Centro de Qualificação em Tecnologia, Inovação e Negócios,
Os autores são Daniel Oliveira e eu também sou coautor, né? O trabalho do Daniel vai apresentar. Na sequência, nós vamos, então, para outro trabalho que a Heloísa também apresenta, que é processo de transferência de tecnologia entre universidades e empresas. O caso dos núcleos de inovação e tecnologia nas universidades públicas da Paraíba. É a Renata Rodrigues, a Heloísa Nascimento e o Gesinaldo Ataíde. Então, são os mesmos autores, né? Bom, primeiro. É uma curiosidade, viu, Heloísa, que eu sou do Mackenzie. Sim. E o nosso ex-reitor, ele era reitor lá da Universidade de Campina Grande. O UFG. Interessante. E nós temos vários dirigentes que vêm lá da Paraíba. Então, a Paraíba tem uma relação especial lá com o Mackenzie. Tem. Muito bom. E o quarto artigo, nós não temos nenhum representante aqui, por enquanto, né? A avaliação do valor de uma startup voltada para a economia circular com alto potencial de crescimento. Rodrigo Garcia, Aline Bazani, Cláudio Alves dos Santos e Rodolfo Leandro de Faria. Então, vamos começar. Andrei, você me ajuda a compartilhar os vídeos aí? Você consegue? Claro, com certeza, consigo sim. Eu vou dar início ao compartilhamento aqui. E vou compartilhar o link também no chat com vocês. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu posso mandar o link para a Milena assistir ou é restrito a sessão? A sessão é restrita a quem está inscrito, né? Se ela estiver inscrita no evento, sim. Eu acho que ela não está. Então, Mas tá bom. Acho que ela não vai conseguir, não. Acho que ela não consegue, se eu não me engano, tem a senha, Daniel. Porque o acesso ele deve ser realizado via o talvez sistema, sim, mas né? não custa tentar, né? Custa tentar. Vou compartilhar, então, aqui a minha tela. Com som. Faço parte da unidade acadêmica. Olá, pessoal. Meu nome é Heloísa Nascimento. Faço parte da unidade acadêmica de administração. E hoje eu trago essa pesquisa intitulada como Transferência de Tecnologia e Eficácia Contingente, uma aplicação à cadeia produtiva do algodão no semiárido brasileiro. Essa pesquisa foi submetida ao CNPq pelo professor orientador Gesinaldo Cândido Ataíde, através do grupo de pesquisa GEGIT. A introdução, né, vai explicar o processo de transferência de tecnologia, né, considerado como ponto de partida ao desenvolvimento de produtos e habilidades e capacidades que otimizam o desempenho das organizações, uma vez que contribui para a construção de conhecimentos adequados para as organizações receptoras, proporcionando vantagens competitivas. Nessa abordagem, né, transferências de tecnologia, destaca-se que o sucesso e a eficácia estão diretamente relacionados à participação de agentes qualificados no processo de repasse de ciência e de tecnologia desenvolvida para as organizações. Diante do exposto, destaca-se que a cooperação que há entre as instituições de ciência e tecnologia e os agronegócios no processo de transferência de tecnologias são adequados e eficientes. Nessa perspectiva, né, que se trata de uma atividade econômica que demanda cada vez mais tecnologias voltadas ao melhoramento da produtividade. Para fins da pesquisa, né, buscou-se estudar o caso das tecnologias transferidas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agrícola, né, que é intitulada Embrapa, para pequenos e médios produtores de algodão colorido no estado da Paraíba. A nossa premissa, né, parte da contribuição por meio de capacitações, instrumentos e equipamentos que foram desenvolvidos e implementados nas propriedades rurais de agricultores familiares, refletindo em vantagens competitivas e melhorias de condições de vida locais. O nosso objetivo é analisar os processos de transferência e criação e implementação de tecnologias desenvolvidas pela Embrapa voltadas aos pequenos e médios produtores, utilizando assim um modelo de eficácia contingente. O nosso referencial teórico ele parte de 2 pontos. O primeiro é a transferência de tecnologia dos institutos de ciência e tecnologia no setor de agronegócio.
e o modelo de eficácia contingente de transferência de tecnologia. Esse modelo apresentado, ele é um modelo adaptado por Bozeman, Himes e Oti em 2015. Nossos procedimentos metodológicos foi uma análise descritiva exploratória de abordagem qualitativa, conduzindo sobre a forma do estudo de caso. Foram analisadas dimensões de análise, né, propostas por Bozeman, Himes e Oti, em 2015, e para a coleta de dados foram acessadas bases de dados secundários e primários, junto com atores sociais chaves da cadeia produtiva do algodão colorido. A amostra utilizada foram 9 indivíduos chaves para a realização das entrevistas. Os dados foram analisados a partir da utilização da técnica de análise de conteúdo utilizado pelo suporte do software QSR NVivo. Entre o nosso procedimento metodológico, os entrevistados foram técnicos da Embrapa, agricultores contemplados, produtor e empreendedor, coordenador do projeto do algodão, pesquisador da Embrapa Algodão, diretoria da Associação Brasileira de Produtores de Algodão, técnico da empresa paraibana de pesquisa e extensão rural e regularização fundiária Empaé, técnico de treinamento da Embrapa e agricultor e outro agricultor contemplado. Nossos resultados foram os seguintes. Para a característica contingente, a Embrapa Algodão é uma empresa pública, né, de pesquisa, que faz parte de 43 unidades de empresa, da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que tem a principal missão, fornecer soluções de pesquisa, desenvolvendo inovação e sustentabilidade para a agricultura e para benefício da sociedade brasileira. O meio de transferência, né, a Embrapa Algodão utiliza veículos para as tecnologias transferidas através de relações informais de absorção e troca de pessoal e demonstração local. O objeto de transferência foram analisados, né, que desde então a instituição desenvolveu e lançou 6 variedades de tonalidades que variam de verde a marrom e avermelhado do algodão, máquinas de descaroçamento com 50 serras que pudessem comportar 350 hectares, desenvolveu também uma mini usina descaroçadeira, né, de algodão de 25 serras, e mais recente a Embrapa empreendeu esforços no desenvolvimento de 2 outros equipamentos para auxiliar na agricultura orgânica. Nas características receptoras, percebemos que os receptores mais identificados foram produtores de algodão colorido, né, que sempre são beneficiados pelas transferências de tecnologias fornecidas pelo agente Embrapa. No ambiente de demanda, percebemos que foram impulsionados, né, esses produtores são impulsionados a vender para os setores de confecções, né, a sua matéria-prima, tanto para Campina Grande, aqui na Paraíba, como também para Santa Cruz e Capibaribe, de Pernambuco. Ainda nos resultados, né, no critério out-the-door, percebemos que a articulação do agente de transferência com as demais empresas compõe o setor produtivo de maneira que viabiliza e garante a venda da produção, né, que são desenvolvidas pelos agricultores familiares. Entre o impacto de mercado, considera-se que é uma tecnologia bastante conhecida e procurada e carregada a marca do estado da Paraíba como importante produtor do algodão e de artesanato, além de estimular benefícios, né, para agentes públicos específicos, agentes de públicos específicos, como bebês e pessoas alérgicas, aos pigmentos de tecidos artificiais e por conduzir um impacto ambiental. No desenvolvimento econômico, percebe-se que, frente à possibilidade de fornecer a matéria-prima para o mercado externo, o algodão colorido pode ser comercializado como um produto de consumo, agregando valor ao produto que é desenvolvido através da utilização do algodão, bem como a produção como forma de contribuição para o desenvolvimento econômico, gerando emprego e renda.
através do critério político, né, percebemos que o âmbito político ele ainda enfrenta uma realidade desafiadora, visto que não é um agente que contribui para o desenvolvimento e a continuidade do processo de transferência para os produtores. No capital humano, científico e técnico, percebemos que os técnicos da Embrapa introduzem as tecnologias de base teórica e metodológica através de testes que são realizados em laboratórios, em que os produtores podem interagir e resgatar o lado empírico, atribuindo para a adequação de tecnologia e a realidade da aplicação e autonomia entre os produtores. No custo de oportunidade, percebe-se que a missão da Embrapa Algodão está disponível para apoio de pequenos, médios e grandes produtores, valorizando a cultura algodoeira. E, por fim, o valor público, que ainda pode-se considerar, né, que o processo de transferência realizado pela Embrapa Algodão para pequenos produtores adequa-se a conceitos e dimensões de categoria do modelo de eficácia contingente. A questão é que o fato de que o ambiente interno da instituição é propício para gerar colaboração e aprendizagem para esses produtores. As nossas considerações finais são de que os critérios do modelo apresentam positivamente, com ênfase no aspecto social, que é evidenciado na missão e formação da atuação da Embrapa, no que se refere à valorização cultural, principalmente da cultura do algodão e da geração de renda, de emprego e renda, para pequenos e médios produtores agrícolas. Pode-se inferir também que as atividades da Embrapa tornam-se bem-sucedidas por promover missão de que um agente de transferência deve assumir, visto que impacta socialmente produtores de algodão colorido na Paraíba. Nesse aspecto, também destaca-se a importância de alinhamento entre o que é produzido e desenvolvido dentro das instituições de ciência e tecnologia. Outro ponto também interessante é que as sociedades enfrentam, né, o entorno de maneira que possam refletir benefícios mútuos. E obrigada pela sua atenção. Muito obrigado, Heloísa. Andrei, você quer... vamos fazer a interação ao final de cada artigo? Acho que pode ser assim? Vamos sim, professor. A gente dá, então, início agora ao debate, né, desse artigo em específico. Lembrando a dinâmica, né, só então que a gente tem 8 minutos de apresentação sempre, mais 8 minutos de debate. A gente realiza esse formato para todos os trabalhos, né, para que ao final a gente tenha a oportunidade de voltar a discutir, tirar qualquer dúvida ou contribuição de todos os trabalhos, tá? A ideia da gente manter esses 8 minutos de debate após a sessão de cada trabalho para pelo menos ter a oportunidade de fazer algumas contribuições, tirar algumas dúvidas específicas de cada um deles, tá? Então, abrir esse espaço de oportunidade para todos os autores. Dando início aqui, então, ao debate desse primeiro trabalho, Heloísa, primeiramente, parabéns aí pela apresentação, pela condução do trabalho, extremamente interessante. Para a gente aquecer aqui, eu gostaria, então, de fazer uma pergunta, uma curiosidade, né, sobre a questão dos resultados que você apresentou, principalmente naquele âmbito político, né? Você comentou nos seus resultados que quase não há contribuição, né, de políticas públicas para que se dê continuidade a esse processo de transferência, né, para os produtores. No seu contato com os entrevistados, né, da empresa, você percebeu uma preocupação deles nesse sentido, ou até mesmo alguma sugestão que eles deram, né, de como que poderia se dar esse apoio de políticas públicas? No momento, assim, porque a gente estava num momento muito de pandemia, né, num contexto pandêmico. Então, na entrevista em si, a gente não conseguiu retirar falas que pudessem remeter ao ambiente político. Então, tendo essas considerações, né, dos entrevistados, percebemos que não existia um fator dominante político
mesmo sendo tão importante para o processo produtivo, para o desenvolvimento regional, né, desenvolvimento da Paraíba, como um fator tão importante que é a agricultura e o algodão colorido. E aí a gente percebeu que tinha essa lacuna, sim. A gente também fez algumas pesquisas por fora para ver se, por exemplo, se aqui no estado da Paraíba a gente poderia detectar, né, informações do Estado, né, propriamente do Estado, entre sites, entre outros meios de vinculação, podcast. E a gente também não encontrou essa participação ativa desde antes da pandemia até o momento. Então, ficou meio, sabe, nessa dúvida. Mas, assim, resgatando as falas e resgatando as informações que a gente pôde encontrar nas pesquisas mais ambientais, assim, a gente percebeu que não existia essa valorização, sabe, para o processo produtivo do algodão e nem para os pequenos e médios produtores. Então, ficou justamente essa lacuna, não atendendo ao critério, né, proposto Sim, pelo... entendi. Bom, obrigado, então, pela resposta. Professor Alexandre, você tem algum comentário também a fazer sobre esse trabalho em específico? Muito bom. Gostei muito do seu trabalho, Heloísa. Não só pelo aspecto metodológico, né, que eu acho que vocês cumpriram o protocolo, né, o trabalho ele está bem estruturado do ponto de vista de metodologia, apresentação de resultados, né, e eu fiquei bastante bem impressionado com a forma que vocês apresentam os resultados, né, tratando de questões como, por exemplo, impacto, inovação, né, potencial de replicabilidade daquela experiência. Então, eu acho isso muito positivo, né, nos trabalhos que, às vezes, tem uma estrutura acadêmica bastante importante, né, bastante bem desenvolvida, mas que não exploram muito a questão da aplicabilidade, né? Ao contrário desse trabalho, aliás, praticamente todos os trabalhos dessa sessão têm essa mesma característica, né? Então, o trabalho ele serve de fato de referência, né, para outros empreendedores, né, para outras áreas, vamos dizer assim, de desenvolvimento regional, né, para políticas públicas, enfim. Eu acho que tem uma série de informações importantes, de insights, né, de como é que você desenvolve esse processo de transferência de tecnologia e não fica só na questão conceitual, né? Você mostra como isso de fato acontece. Eu queria só te fazer uma pergunta com relação a se vocês têm algum indicador do que mudou antes e depois desse processo, né? Em termos, por exemplo, quer dizer, você falou, obviamente, que tem uma questão de desenvolver novas formas do algodão colorido, né? O algodão, mas o impacto econômico para os produtores, né? Em termos de faturamento, vocês têm alguns dados, alguma coisa comparativa entre o que mudou para os produtores depois desse processo de transferência? Assim, pelos relatos, né, que encontramos, né, através dos entrevistados, a Embrapa tem um fator muito importante nessa questão do faturamento. Tanto que alguns produtores eles começaram a aumentar hectares, a conseguir justamente essa renda para comprar, né, outros maquinários, desenvolver outras coisas mais inovadoras, até mesmo a questão do capital humano, né? Desenvolver atividades que pudessem capacitar e fazer esse melhoramento. Então, assim, questões de quantificar mesmo, a gente não assim, especificou tanto, mas a gente conseguiu detectar as contribuições reais, sabe? Do maquinário, da questão de capacitação, né, das pessoas que estavam no meio produtivo, dos pequenos e médios produtores se tornarem maiores. Então, foi essa a mensuração que a gente conseguiu ter na entrevista. Perfeito. Na medida que vocês consigam, talvez um próximo trabalho nessa mesma linha, colocar esses indicadores, eu acho que isso ajuda a dar ainda mais robustez para o trabalho. Tá bom? Da minha parte, eu estou satisfeito. Meus parabéns.
Alguém mais quer aproveitar? Temos uns minutos ainda, né? Professor Temos, Fábio. sim. Bom dia a todos, né? E parabéns aí, Heloísa, pelo trabalho, né? Também aos colegas que desenvolveram. Eu li o trabalho e eu achei que um ponto que poderia, eu não sei se você reforçou mais ao longo do texto, mas eu acho que valeria reforçar assim, quais são esses fatores inibidores e quais são esses fatores que eu vi que você usou o termo, né, que estimulam, que proporcionam essa transferência tecnológica. Você pode falar um pouquinho? Que acho que você usou o termo aqui, deixa eu ver. São os fatores impulsionadores, mas eu queria que você falasse um pouco dos fatores que os detratores aí dessa transferência tecnológica, né? Por Caso favor. você fala da questão de dificuldades, O que inibe? O que inibe isso, né? Que acho que é um ponto também importante da tua pesquisa, né? eu acredito que a gente focou mais nas contribuições reais. Eu vi que seu discurso foi positivo e é isso mesmo, mas alguma coisa... Bom, eu tive alguma experiência em projetos lá na Amazônia, né? E que são lindos, né? Mas não davam alguns não davam certo. Então eu falei, vamos começar a olhar o que não está fazendo acontecer, porque a ideia é boa, tudo é Muito bom. legal, mas a coisa não acontece, né? Na efetividade que se quer. Sempre acontece algo, há uma melhoria inquestionável, né? Mas havia sempre no final um sentimento de que faltou alguma coisa, né? Então, muitas vezes esse olhar para o que é negativo, que é a minha área, a gestão de risco, não é para você desestimular, é o contrário, é você trabalhar para que as coisas aconteçam. E normalmente é onde não está mais ou não está melhor, acho que dedicada à estratégia ou relacionamento, né? Bom, mas queria te ouvir essa questão do que você acha que é um fator que inibe essa transferência, esse processo, né? Eu acredito que é questão de, assim, pelo que eu percebi na entrevista, a gente não destacou isso no texto, mas seria mais ou menos a questão do acesso de alguns pequenos produtores não ter conhecimento da Embrapa, das contribuições que a Embrapa tem. Então, assim, alguns ficam restritos, outros têm alguns utilizam, né, os mecanismos de produção para outras coisas, fogem da intenção de produzir só o algodão e produzem outras coisas mais para questão de sobrevivência mesmo. E aí a gente percebeu que, às vezes, o que a empresa, a Embrapa, na verdade, pode promover, não chega até eles, alguns pequenos produtores, sabe? Aí eu acho que a gente esqueceu de destacar isso. Seria interessante. Comentário. Sempre dá para melhorar tudo, né? Mas parabéns, parabéns. Obrigada. Bom, professor Fábio. A gente fala das pingas que tomou, mas não fala dos tomos que levou, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Mas isso é muito importante, realmente. Como o professor Fábio falou, qualquer processo tem dificuldades, tem aprendizados, né? E muitas vezes na entrevista a gente não consegue capturar isso, né, Fábio? Porque as pessoas querem mostrar de fato os resultados, né? Os avanços, né? A contribuição. Então, aí também depende bastante de você, da experiência do próprio entrevistador, né? De tentar capturar as coisas que são mais difíceis, que nem sempre as pessoas estão dispostas a falar nas entrevistas. Mas é um ponto muito importante, sim. Acho que mais alguém gostaria de fazer algum tipo de intervenção? Acho que, se possível, vamos deixar, se tivermos mais perguntas, por favor, para o final do debate, professor, e a gente sair com a apresentação do segundo trabalho, né? Só para seguir aqui com a questão do tempo. Então, bom, bem-vindo aí, pessoal que entrou agora também. Eu vou compartilhar, então, agora o segundo trabalho.
que será o de desenvolvimento de Centro de Qualificação em Tecnologia, Inovação e Negócios. E, na sequência, então, a gente segue com o debate desse trabalho também. Vou compartilhar o vídeo aqui do Daniel. Olá pessoal, meu nome é Daniel Teran e hoje eu vou falar para vocês sobre o trabalho que eu desenvolvi de Centro de Qualificação em Tecnologia, Inovação e Negócios. Bom, o primeiro ponto é a gente entender, né, quais são os desafios que as empresas enfrentam atualmente. Escassez de mão de obra de profissionais, toda uma parte de necessidade de qualificação e requalificação, e entender também como os executivos e os profissionais enxergam esses pontos. Bom, esse trabalho inicialmente ele se sustentou na identificação de necessidades do mercado. O que nós gostaríamos de saber a primeiro momento é se fazia sentido de fato desenvolver esse centro de qualificação em tecnologia, inovação e negócios. E aí nós começamos a buscar dados das entidades que estão no mercado brasileiro. O primeiro dado que a gente busca em si é um estudo da ABS de 2020, que demonstra que o Brasil representa um total de 10,6 bilhões no mercado de serviços, tá? Dos quais 152 milhões de dólares são somente a parte de treinamentos, tá? Então, primeiro ponto, você verifica que existe um mercado aí latente. O segundo é a necessidade ou a escassez de formação de mão de obra de profissionais. Quando a gente olha para o estudo da Brascom de 2019, esse estudo coloca que até 2024 existe um possível déficit de 260 mil profissionais de tecnologia, tá? Então, existe toda uma demanda, existe toda uma necessidade, existe o déficit de mercado. Uma vez que nós entendemos esse déficit de mercado, nós vamos tentar entender um pouco mais sobre treinamentos. E aí quem vai ajudar a gente é o World Economic Forum, um estudo realizado em 2020, tá? Denominado The Future of Jobs Report 2020. E esse estudo tem todo um segmento do Brasil e ele coloca toda uma intenção de requalificação dos profissionais, né? Então, quando a gente fala de treinamento de profissionais por provedores privados e treinamentos online externos, nós estamos falando de quase de 40%, né, de como essa demanda será suprida, né? E um ponto muito relevante é que vários gestores em si, algo em torno de 90% desses gestores, pretendem fazer requalificação ou qualificação dos seus profissionais nos próximos 6 meses. E aí a gente passa a entender que existe não só uma demanda, mas uma possível necessidade dessa qualificação. Uma vez que a gente entendeu a tendência que o mercado existe em si, nós fomos aprofundar como os executivos e os profissionais de tecnologia da informação enxergavam isso. E o que nós fizemos foi uma pesquisa qualitativa com 4 entrevistados, todos C-level de diversas organizações distintas, tá? Nesse caso, uma parte de entrevistas com esses profissionais para entender como eles viam a chegada dos profissionais de tecnologia da informação na empresa e todo o trabalho de desenvolvimento, de saber se os cursos preparavam em si ou não, se o profissional estava apto ou não para executar as atividades do dia a dia. E em segundo momento, o que a gente fez foi uma pesquisa quantitativa com profissionais de tecnologia da informação, 40 profissionais responderam essa pesquisa, onde a gente foi entender como esses profissionais que passam por qualificação e processos de certificação e etc., se sentiam em relação aos seus trabalhos. O que é muito interessante desse estudo é que isso tem um encontro muito claro, onde os executivos enxergam que esses profissionais não chegam pronto e que precisam de orientação e qualificação, e onde esses profissionais também enxergam que nem sempre o conteúdo ministrado, toda a parte de orientação, de fato vai suprir as necessidades do dia a dia.
aí a gente entende que existe um mercado em si, né? Faz a junção desses dados quantitativos e qualitativos e vai para uma interpretação de resultado que acaba gerando para nós aí o entendimento de que existe um mercado, uma oportunidade a ser explorada. Ok. A partir desse momento, o que a gente passa a entender é como nós vamos fazer todo esse aproveitamento dessa oportunidade. Esse aproveitamento da oportunidade, ele é moldado através de um plano de ação inicialmente dividido em 3 fases, onde a gente tem uma fase para criação e execução de um MVP, uma fase de adequação desse modelo de negócio e uma fase de expansão. O trabalho ele basicamente se foca nessa primeira fase, onde nós vamos entender como estruturar esse modelo de negócio. Nós utilizamos diversos ferramentais para fazer esse entendimento e esse desenvolvimento, dentre eles o Business Model Canvas, as 5 forças de Porter, análise SWOT e análise de concorrência. Tá? Bom, a análise de concorrência serve para dar um referencial de onde estão os principais concorrentes que nós identificamos, e as demais ferramentas para dar muita clareza sobre o business case, sobre as nossas forças e fraquezas, sobre como a gente pode se posicionar melhor no mercado. Uma vez que a gente entendeu tudo isso, a gente se focou bastante na aquisição da plataforma. E o primeiro ponto foi entender quais eram os requisitos para fazerem cursos que fossem acessíveis a qualquer lugar, a qualquer momento, que eu pudesse acessar via computador e celular, que eu pudesse fazer isso na questão de alunos ter um fácil acesso bem intuitivo, na questão do negócio, onde eu poderia ter um controle de gestão de pipeline de vendas, toda a parte de fornecer um curso individual, combos e etc. Para isso que a gente fez, basicamente foi uma definição de uma matriz de requisitos, fizemos a avaliação da plataforma nesse sentido, selecionamos a plataforma em si, e aí uma vez que a gente tinha a plataforma selecionada e o plano de negócio, o que a gente partiu foi para a prova de conceito. Ou seja, fizemos a elaboração do primeiro curso, esse primeiro curso foi ministrado para um fórum muito menor, né, para um quórum ali de 5 profissionais em si, onde a gente foi validar alguns pontos, como questões técnicas de acesso à plataforma, de acesso às aulas gravadas, questões de conteúdo sobre clareza do conteúdo em si, do material disponibilizado e toda a estruturação de como esse negócio funcionaria. Os resultados obtidos, eles foram satisfatórios para a organização em si e serviram também não só para ver o que era bom, mas o que era possível melhorar, né? A partir desse momento, a organização dá um passo para trás, faz toda a sua parte de reestruturação daquilo que era possível melhorar, que foi considerado ponto-chave, e segue para a segunda fase aí, que é a adequação e expansão desse negócio em si. Esse é o meu trabalho, agradeço a vocês pelo tempo empenhado aqui em acompanhar essa apresentação. Muito obrigado. Bom, parabéns, então, pela apresentação do trabalho, Daniel. É muito interessante o que você desenvolveu, apresentou, e tenho certeza que temos muitas curiosidades aqui acerca das fases que foram implementadas, dos resultados e até mesmo dos próximos passos, né, e o seu envolvimento com isso. Então, já iniciando aqui o debate, né, específico do seu trabalho, para a gente aquecer, gostaria justamente de perguntar sobre isso, né? Você comenta ali na sua apresentação sobre as 3 fases, né? A primeira fase, por tudo que você apresentou e está escrito no artigo, a gente entende que ela foi concluída aí com êxito, né? Vocês conseguiram, de fato, desenvolver, entender primeiro, né, a demanda do mercado, desenvolver uma primeira solução, testar, entender o que estava bom, o que precisava ser melhorado. E aí eu gostaria de saber, né, como que é o seu, enfim, envolvimento, se você puder falar com essa organização, né, se você sabe se esses pontos de melhorias que foram identificados, de fato já estão sendo trabalhados, né, como que está esse processo aí até para as próximas fases. E se é um interesse seu também, claro, né, de voltar com essa organização e ir mapeando, né, essas próximas fases de implementação. Imagino que se isso for possível, com certeza ficaria aí um
um ou até mais artigos, né, com todo o processo das 3 fases, né? Seria muito interessante de poder acompanhar do início ao fim. Então, se você puder comentar um pouquinho sobre isso para a gente iniciar o debate. Legal, bacana. Pessoal, bom dia, prazer, Daniel Teran, para quem ainda não tive a oportunidade de falar. Na verdade, é exatamente isso. Só para você entender, eu sou sócio proprietário da Q4S, né? Eu sou diretor na Deloitte, mas sou sócio proprietário da Q4S, é uma empresa que existe desde 2015, e hoje ela está focada nesse segmento de certificação, de treinamento, de qualificação de profissionais na área de TI, inovação e negócios. A primeira fase desse projeto é exatamente o que você falou, tá, Andrei? Ela é uma fase estruturante e o nosso foco, o meu e do professor Nabil, que está aqui, foi justamente entender se aquilo que a gente tinha em mente, se aquilo que a gente achava que era o mais adequado, de fato se aplicava aos profissionais e se eles entendiam como adequado, né? Por ser um negócio em si, a gente basicamente depende dos usuários e dos clientes, né? Então o foco foi apresentar algo para esses usuários e clientes, e aí quando você fala da qualificação ali, ela tem um viés um pouquinho diferente, porque ela se baseia tanto numa concepção teórica, mas somada a uma aplicação prática. Para você ter uma ideia simples, quando eu falo de uma certificação na área de tecnologia da informação, ITIL, COBIT, seja o que for, eu falo muito num viés conceitual, num viés teórico. A aplicabilidade disso, de como esse profissional chega no mercado, de como ele vai desdobrar isso normalmente não é explorado nos cursos de certificação. Então, o viés da qualificação que a Q4S se propõe é exatamente isso. Eu vou aprender de X, mas eu também vou aprender como aplicar, né, para eu chegar no mercado e aí atender aquela demanda que eu falei exatamente na entrevista qualitativa dos executivos, de a pessoa chega aqui, sabe qual é a teoria, mas não sabe fazer nada com isso. Tá? Então é exatamente isso. Essa primeira fase foi executada com sucesso, a gente fez um MVP com 5 profissionais, passaram pelo curso, avaliaram curso, plataforma, didática, comunicação, qualidade de gravação, acessibilidade, quanto isso era fácil ou não, quanto isso era intuitivo ou não, e a partir disso isso retorna para dentro da Q4S e começam esses ajustes, tá? Então nesse ponto sim, a segunda fase começa agora em janeiro do ano que vem, que é a fase de expansão, onde a gente vai abrir de fato vários cursos e vários vieses dentro dessa plataforma, onde a gente não vai explorar só curso de tecnologia, mas inovação, comunicação, liderança, conduções de reuniões e etc. Isso te falando como executivo, hoje quando você traz os profissionais que saem de uma faculdade, a faculdade ensina diversas coisas, mas ela não te ensina, por exemplo, como é que você redige um e-mail de uma maneira adequada ou como você conduz uma reunião de uma maneira assertiva. E quando você chega num ambiente profissional, no mercado de trabalho, é isso que você vai usar. Você vai usar, lógico, seu conhecimento teórico, seu conhecimento de desenvolvimento, mas você vai ter relacionamento, você vai ter questões de negociação, você vai ter questões de política, isso não é abordado. É exatamente aí que a gente quer entrar e quer se posicionar. Ficou claro? Ficou, perfeito. Obrigado, Daniel, pela resposta. Professor Alexandre, se você quiser e tiver algum comentário também a fazer, ou algum outro colega aqui da sessão. Você foi autor também do trabalho, né? Eu passo a palavra aos convidados aqui. Vamos lá, temos alguma contribuição, dúvida? Posso comentar ou posso? Professor André. Com certeza, pode sim, professor. Sempre pode, professor Fábio. Não, O senhor é o presidente aqui. Não, eu estou aqui de convidado não, de telespectador aqui. Parabéns aí, Daniel, né, professor Alexandre, professora Daniel. Daniel, você terminou o mestrado profissional, é isso, do Mackenzie? Pô, já concluí em agosto último aí. O professor Nabil arrancou meu resto de cabelo, mas acabou. Esse é um problema que nos compete, né? Mas parabéns, caríssimo. Obrigado. Eu li o seu texto, né, e me fez lembrar bastante do projeto e de uma carência que você, né, começa colocando claramente da formação em TI, e me fez lembrar a escola que o IPT fez junto com o BTG. Não sei se você conhece o Intelli. Não, na verdade então, não. Se você tiver a oportunidade, muito legal. O Esteves, né, fez um projeto junto com o CEO do BTG e é dentro da USP, então quebra vários paradigmas, né? Quer dizer, é dentro do IPT que está dentro da USP, né? Do lado de uma escola de ciências da computação, da qual eu me formei lá, né, em ciências da computação.
Bom, não vou mostrar aqui, mas tem cursos de graduação, né? Engenharia de computação, engenharia de software, ciência da computação e sistemas de informação. E muito da tua fala inicial vem dessa carência de profissionais, né? E muito a visão maker, né? Quer dizer, tudo bem, é importante certificado, é importante ter a estrutura conceitual, acho que ninguém aqui discute isso, né? Mas e o próximo passo, né? E então eu fiquei muito feliz de ver que as coisas têm um caminho. Óbvio, pelo que eu entendi, o curso de vocês são para é mais profissionalizante, posso falar isso, né? E é um curso, Tem um não viés é uma também. graduação, é um curso de Não. extensão, né? Acho que o termo melhor, acho que, se eu não me engano, é extensão, né? É um curso adicional que você faz na sua formação, né? Mas eu acho que vale a pena olhar o site, né? O site PT e Tele, de inteligente, né? Até o Intelli, né? E Legal. tem toda uma concepção, acho que muitas coisas são alinhadas aí com o seu projeto, e é um parceiro, são dois grandes players, né? Uma fundação como o IPT e um BTG, que acho que está o quarto banco, quer dizer, de investimento, acho que é até um dos maiores, mas assim, de tamanho é o quarto brasileiro, né? Então, e Vou eles estão procurar sim. investindo bastante nisso. E o mote da discussão é essa: faltam profissionais qualificados que coloquem a mão na massa. Quando eu vi que a sua questão não é só tecnológica, tem inovação, negócios, né? É muito do que eles discutem, né? Também. Então, eu imaginei que você fosse mais questão só tecnológica, né? Mas você quer deixar, acho que uma discussão um pouco mais ampla, né? Como é que ele monta o negócio? Então, fala-se muito em empreendedorismo, e tal. Então me chamou bem a atenção, né? Legal, professor. Obrigado pela dica. Vou até pesquisar. O que é bem importante falar, até 2025, segundo a ABS, a gente está falando de um déficit de mais de 500 mil profissionais na área de tecnologia, inovação e negócios. Isso deve afetar fortemente o cenário econômico brasileiro, porque as empresas nessa busca por inovação ou vão ter serviços muito caros para conseguirem se manter na dianteira, ou vão acabar se atrasando e o Brasil deve se descolar aí do restante do mundo e começar a ficar para trás, né? Então, o nosso foco, eu vou até procurar depois para ver se tem alguma possibilidade de parceria, é exatamente tentar suprir, né? Hoje, quando a gente fala de reskilling nas organizações e o que elas têm buscado, é exatamente por isso. Você começa a falar dentro de TI, de Citizen Developer, né? Aqueles próprios usuários de negócio que começam a usar os softwares intuitivos para fazer o negócio acontecer, mas isso ainda não é uma realidade, né? Então, e você tem profissionais vindo desse reskilling muito cru ainda, muito na base, o que faz a empresa gastar um grande tempo e aí um custo alto, justamente para que esse profissional comece a ganhar maturidade, comece a ganhar desenvoltura e possa dar tração. Do outro lado, você tem a vida dos profissionais, que também foi um foco do trabalho, de que como é que eu te capacito, como é que eu faço a sua qualificação para que você chegue no mercado de trabalho e possa avançar na sua carreira, possa se destacar, possa ser diferente, possa ter a mais. Então a escola olha para esses dois vieses, tá? Do negócio em si, que precisa de um profissional qualificado, e desse profissional que precisa mudar de vida, que precisa evoluir, quer ganhar mais, quer ter resultados melhores. Eu acho que perfeito. Assim, óbvio que o projeto é grande, mas assim, se você tiver que focar, acho que a questão tecnológica é fundamental. Óbvio que precisa saber o que fazer com ela, mas acho que nós temos uma carência tão grande, né, tecnológica, que depois você aprende fácil, entre aspas, né, inovar, fazer negócios, porque isso a gente tem muito em escola, né? Você vai para escola que cria empreendedor, inovador, e tal, mas o ferramental tecnológico que ele sai às vezes é carente, né? Então, mais ou menos, até de administração, eu falo, poxa, nós vamos colocar muita matemática, muita finanças, muita estatística, óbvio, e ter filosofia, né? E ter gestão, e ter inovação. Mas acho que há uma carência tecnológica muito grande. A gente foge disso, né? Qual professor que você não gosta? Matemática. Qual professor, né? Quer dizer, você percebeu, né? Acho que é cultural, né? Nosso, e aí isso vai criando, eu diria, um rombo, né, na formação da comunidade brasileira, né? Se você fosse olhar o mapa, né, a gente sai com um problema, acho que grave de formação, né?
Mas é isso. Concordo, senhor. Parabéns aí pelo tema super e alinhado com a ODS, né? Com os objetivos. Eu acho que isso também é uma coisa que vocês podem trabalhar. Parabéns. Falei demais. Abraços. Obrigado, professor. Excelente, Fábio, excelente. Peço licença, posso fazer um comentário rapidinho? Lógico, por favor, professor. Então tá. Primeiro eu quero parabenizar o trabalho, o tema é muito importante, né? Isso me lembra toda a minha vida profissional, que foi instruir, habilitar e capacitar a mão de obra, né? Eu comecei a trabalhar com logística no começo dos anos 70, né? E ninguém sabia o que era. Eu comecei a trabalhar na Nestlé, né? Acho que é onde o professor Alexandre hoje está trabalhando, aí na Consolação 896. E a primeira função minha é a seguinte: o Aguirre, você vai preparar essa turma. Então, desde auxiliar de depósito, gerentes, estoquistas. Foi um desafio muito grande, né? E isso aí me levou depois de um certo tempo para a universidade, né? Então, é muito importante, né? E o Daniel lembrou um detalhe fundamental, né? A universidade dá as ferramentas, né, para os seus egressos, mas não diz como usar. Então, aí nós temos que ter esses cursos de qualificação para que o pessoal possa fazer, né? Talvez na universidade, atualmente, aqueles cursos superiores de tecnologia se aproximam um pouquinho mais, né? Que já vão trabalhando como fazer, né? Então, menos teoria e mais a parte da prática. Mas é importante, nós temos um déficit de mão de obra qualificada violento, né? Todos os anos as universidades despejam milhares de profissionais do mercado, mas poucos deles já estão preparados para pegar, sentar e começar a desenvolver o seu trabalho. Então, parabéns, né? Maravilha aí. Era isso. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Devolvo a palavra para o Andrei aqui. Obrigado, professor Alexandre. Vamos, então, seguir agora para a apresentação do terceiro trabalho que temos de 4. O processo de transferência de tecnologia entre universidades e empresas, o caso dos núcleos de inovação tecnológica NITs nas universidades públicas da Paraíba. Eu vou compartilhar o vídeo com vocês aqui, da nossa colega professora Heloísa, que também apresentou o primeiro trabalho. E, mais uma vez, compartilhamos o vídeo e, na sequência, damos início aí ao debate desse trabalho em específico. Olá, pessoal. Meu nome é Heloísa Nascimento. Faço parte da Unidade Acadêmica de Administração da UFCG. Venho trazer hoje essa pesquisa, né, intitulada Processo de Transferência de Tecnologia entre Universidades e Empresas. O caso dos núcleos de inovação tecnológica, que são os NITs, nas universidades públicas da Paraíba. Essa pesquisa é submetida no CNPq pelo professor orientador Gesinaldo Ataíde Cândido. Bom, falando sobre a introdução, vamos falar sobre o papel e a importância de inovação como elemento-chave e o desenvolvimento empresarial. Sobre isso, vamos falar sobre a necessidade de suporte e parcerias com instituições envolvidas com ciência, tecnologia e inovação, na qual pode dispor de recursos humanos, físicos e tecnológicos no desenvolvimento de inovações voltadas em sustentabilidade das organizações da Paraíba. Por meio dessas funções tradicionais, né, que são desenvolvidas pelas universidades, são considerados um fator importante para criar e inovar o estoque de conhecimento a nível regional. Na perspectiva de garantir, né, maior consistência e eficácia na interação com as empresas, as universidades contam com os núcleos de inovação. E com isso, né, para fins dessa pesquisa, tornou-se como referência os NITs, das instituições de ensino da Paraíba, sendo elas a Inovatec, o NIT e o Inova. A premissa dessa pesquisa vai relacionar, né, vai comentar sobre os tipos de relacionamentos e os canais de informações utilizados pelos NITs, como eles têm influenciado positivamente os resultados das interações entre as instituições de ensino superior do estado da Paraíba e as empresas da região.
O nosso objetivo principal é identificar as características padrões dos vínculos, né, entre a atuação dos núcleos e as empresas da região, em relação ao processo de transferência de inovação das instituições de ensino superior da Paraíba. O nosso referencial teórico parte de 2 pressupostos. O primeiro deles é o papel das universidades e suas relações com o suporte, com o setor produtivo, no nosso referencial teórico. E o segundo ponto é a importância da transferência de tecnologias no âmbito do núcleo de inovação. Partindo disso, comentando sobre esse framework, né, que ele tem 3 dimensões. A primeira dimensão é o canal de interação, canal de informações. A segunda dimensão é o tipo de relacionamento. A terceira dimensão é resultados de interação e as suas respectivas variáveis. Comentando sobre os nossos procedimentos metodológicos, essa pesquisa é uma análise descritiva e exploratória da abordagem metodológica qualitativa a utilizar a técnica de análise multivariada. Utilizou-se, né, os padrões de vínculos de empresas e universidades brasileiras do pressuposto por Suzigan 2009. O estudo de caso é de tipo múltiplo e a amostra utilizada nessa pesquisa foram 25 indivíduos, sendo eles 10 do NIT da UFCG, 8 do Inova, UFPB, e 7 do Inovatec, UEPB. O nosso procedimento de coleta de dados foi primário e utilizou-se um instrumento de pesquisa do tipo questionário eletrônico no Excel, na qual foram enviados para cada uma das equipes responsáveis pelo NIT por e-mail. O nosso instrumento de pesquisa, apresentando ele, como já foi dito, ele foi apresentado no Excel para cada membro e foi relevante, né, saber a escala de importância para cada NIT, do qual as seguintes variáveis elas puderam ser mais preponderantes para cada equipe de NITs. Então, eram atribuídos, né, uma escala entre pouco importante, moderadamente importante e muito importante, entre uma escala de 1 a 3, de 1 a 5, 1, 3 e 5. Os resultados obtidos, né, na dimensão de canais de informações, obtivemos que, no ranking, em primeiro lugar, os projetos de P&D cooperativos aparecem como sendo mais importantes nesse tipo de interação. A segunda dimensão, que é os tipos de relacionamentos, ele aparece como o primeiro, como projeto de colaboração a curto prazo. Na dimensão resultados da interação, quem aparece no ranking como primeiro são as patentes de invenção para todas as equipes. Fazendo uma junção, né, fazendo uma síntese sobre os núcleos de pesquisa, podemos observar que o Inovatec, da UEPB, os canais de informações aparecem como mais importantes as publicações e os tipos de relacionamentos como projetos de colaboração com empresas de resultados a longo prazo. E os resultados de interação aparecem como patente de invenção, como sendo mais importantes. No Inova, na UFPB, o licenciamento em tecnologia ele aparece como o principal canal de informação. E os tipos de relacionamento aparecem como projetos complementares às atividades de inovação das empresas. Nos NITs, podemos perceber que os projetos P&D cooperativos são os principais meios de canais de informação e os tipos de relacionamento aparecem como projetos de colaboração com as empresas, com resultados a curto e longo prazo. E os resultados de interação também aparecem como patentes de invenção. Nas considerações finais, obtivemos que, na perspectiva norteadora para a caracterização dos NITs, ao atender aos cenários e as relações e considerando o papel das formas de atuação dos NITs como principal meio de interação entre as universidades. As universidades do estado da Paraíba evidenciam e predispõem a construção e manutenção de um ambiente inovador para as empresas, bem como o fortalecimento das missões das universidades. Foi possível identificar as variáveis que direcionam maior ou menor em porcentagem
para cada equipe, bem como similaridades e discrepâncias entre os 3 NEEDs estudados. As contribuições teóricas desse estudo perpassam e aplicam o conhecimento, né, acerca das características-chave que representam o papel e as formas de atuação dos NEEDs paraibanos, de maneira a contribuir com o desenvolvimento das empresas e contribuições gerenciais, através de análises, considerações e sugestões levantadas neste estudo, como instrumento norteador no processo de tomada de decisão. E eu agradeço a atenção de todos até aqui. Bom, obrigado. Então, Heloísa, pela apresentação mais um trabalho. Legal. Os resultados, né, que você apresentou. E vamos dar início, então, agora ao debate do seu trabalho. Deixa eu... Parece que um projeto complementar. Pronto. Tem uma parte que eu gostaria aqui de iniciar perguntando, né, que é aquela tabela que você apresentou sobre uma síntese das características padrões, né, de integração. Lá você menciona 3 mais ali, Novatec Inova, né, e a forma como, enfim, são realizados os relacionamentos, os canais de informação. E a gente vê que cada um tem a própria particularidade, os canais de informação. Eu gostaria de entender um pouco mais sobre isso, né? O que você percebeu, assim, que originou essa diferenciação, né, entre o Inovatec Inova e alguma característica dos projetos que foram realizados, né? Por que há essa diferença aí? Porque, assim, a matriz, a ideia da matriz, né, sugerida pelo professor, primeiro que a gente pegou a gente usou, né, pela autoria, né, do professor Rapini, e aí a gente pegou os elementos, né, as variáveis importantes e colocou em uma matriz para ter essa melhor visualização. Para a gente perceber entre esses pontos, entre canais de informação, tipos de relacionamento, resultados de interação, a gente tentou analisar, né, esses pontos através de um ranking, um grau de importância que seria para cada NEED. Então, assim, até assim, uma lacuna que a gente identificou depois, né, da pesquisa é que talvez alguma dessas variáveis elas não foram tão claras, elas não foram tão entendidas pelos representantes de cada núcleo de inovação. Então, assim, até assim, alguns pontos que a gente começou a pensar e a fazer em outras aplicações futuras, tentar trazer esses pontos mais claros. Então, assim, talvez vocês possam pensar assim, mas houve discrepância ou não. Não é uma discrepância, é algo como um grau de importância para cada um. E se realmente a pessoa que respondeu a este questionário, como a gente não teve uma interação de entrevista, né, foi algo aplicado, então talvez tenha ficado como lacuna. Para a gente desenvolver esse trabalho, a gente também teve esse problema, né? Então, foi um contexto pandêmico. Na Inovatec e na UFCG, a gente teve um pouco de dificuldade, porque era um momento de transição aí de gestão. E na Inova, na UFPB, como ela em João Pessoa, né, na capital, a gente não teve como ter esse acesso mais como entrevista mesmo. Mas, assim, esses pontos, eles foram entendidos como nós, assim, como um grau de relevância, sabe? Nada mais, assim, que pudesse acrescentar. Então, foi algo que a gente pensou em aplicar, fazer aplicações futuras mais interativas, para a gente entender o porquê, sabe? Eles entenderam como grau de interação, como eu coloquei no ranking, e também a gente fazer esse comparativo, né? Se realmente esse formato que a gente utilizou atendeu mesmo ao critério que a gente queria,
e se realmente isso ainda acontece, sabe? E por quê que eles colocaram como esses graus, entendeu? Porque ficou como um entendimento nosso. Faltou a interação deles, entende? Foi mais por essas questões. Entendi, interessantíssimo. Eu acho que essa volta que vocês têm agora a oportunidade de fazer, né, até mesmo com uma retomada de interações mais próximas, né, e esse entendimento seria talvez a cereja do bolo aí, que dividiria uma publicação, por exemplo, desse artigo, né, que já mostra muito potencial em 1 a 2 e 1 a 1, por exemplo, né? Então, eu acho que vale super a pena vocês realmente voltarem e esclarecerem isso para que isso não fique como uma lacuna de trabalho, né? Mas muito interessante. Obrigado pela resposta, Heloísa. A gente, só para conseguir também seguir com a apresentação do trabalho, pode abrir mais para uma pergunta agora diretamente, tá? A gente tem mais uns 3, 4 minutinhos para a discussão desse trabalho. Então, gostaria de verificar se o professor Alexandre, ou se algum outro colega tem algum comentário, alguma coisa que gostaria de tirar. Bom, Heloísa, parabéns pelo trabalho. Essa questão, o trabalho de vocês apresenta alguns sinais, né, e uma percepção de importância realmente dos gestores, né, dos NITs, de suas prioridades, né, mas eu acho que tem um ponto que precisaria de alguma forma ser avaliado conjuntamente com essa proposta final de vocês, do trabalho, até retomando um ponto que o senhor Fábio levantou, que são as dificuldades. Eu acho que talvez seja até mais importante a gente relatar quais são as dificuldades nesse processo de comunicação entre os NITs e as corporações, né? Você vê que eles destacam a colaboração com as empresas como sendo um fator relevante, porque aí realmente é um ponto de dificuldade, né? Tanto na atração das empresas, né, para desenvolver as parcerias, quanto também, eu acho, uma questão cultural dentro das universidades, que é estimular o pesquisador, né, a trabalhar não só para dentro, né, em função dos seus objetivos de pesquisa, mas atender demandas que sejam de aplicação daquela pesquisa pelo mercado, né? Então tem que ter uma conjugação, e isso é bastante difícil de fazer, entre os interesses da empresa, né, quer dizer, os projetos que a empresa traz, né, e vamos dizer assim, uma cultura que prevalece dentro das instituições de ensino, de pesquisa, que é do pesquisador ter um laboratório para resolver os seus problemas e não os problemas das empresas, né? Tem questões também de diferença de timing, né, de percepção de urgência. As empresas têm muito, quando ela põe um projeto, ela quer desenvolver um projeto, ela tem um cronograma, ela tem um objetivo, ela tem meta clara, e a pesquisa acadêmica, às vezes, ela não consegue seguir na mesma dinâmica, né? O pesquisador ele tem um timing diferente, então esse é um problema bastante importante. Tem uma questão de sigilo também com relação ao andamento dos projetos, né? Muitas vezes, quando a empresa quer uma pesquisa aplicada, ela quer aquele resultado para ela, né? Ela não quer compartilhar isso com a sociedade, com os competidores. Então, tem muitas questões que estão envolvidas nesse processo, muitas barreiras para que esse processo flua adequadamente, que eu acho que mereceria uma atenção, né? Essa análise que vocês fizeram de mandar o preenchimento pela planilha, eu acho que ela perde um pouco dessa capacidade de você entender, né, como o processo acontece, as dificuldades e barreiras, né, para a gente atingir o resultado, né? Ainda é um grande desafio para os NITs, né, fazer realmente, de fato, transformar seus projetos em resultados efetivos, tanto do ponto de vista da satisfação da empresa, quanto do engajamento dos pesquisadores. Tá bom? Então, só essa é a minha observação. Obrigada pela contribuição. Muito importante. Bom, perfeito. Obrigado, professora Alexandre, pela contribuição. Heloísa também está anotando tudo, né? É muito legal ver essa troca. Vamos seguir, então. Agora a gente tem 20 minutos de sessão. Vamos abrir o trabalho de sessão.
que será apresentado aqui com um vídeo, né? E temos o Rodolfo como representante, então, do artigo. E na sequência a gente abre o debate para a discussão, né, desse último trabalho também. O trabalho é sobre avaliação do valor de uma startup voltada para a economia circular com alto potencial de crescimento. Estou abrindo o vídeo nesse momento e já vou compartilhar, então, com todos vocês. Trabalho é um artigo aplicado que visa a avaliação do valor de uma startup voltada para a economia circular com alto potencial de crescimento. Os autores do artigo são a Aline, Cláudio, o Rodrigo e o professor Rodolfo. Terpol é uma empresa de aditivos plásticos 100% reciclável, dando características de ser do mesmo ser introduzido inúmeras vezes. Então, aumenta o nível de circularidade desta matéria-prima. E a principal característica é que esse aditivo é oriundo de uma fonte 100% renovável, que é a borracha natural, ou látex, onde uma seringueira produz de 5 a 6 quilos por ano e absorve 150 quilos de CO2 no mesmo período, provendo um balanço altamente positivo. Contexto: o Terpol é uma empresa startup em fase inicial de operação, com todos os testes já realizados, tanto operacionais quanto mercadológicos, vários contratos com grandes empresas nacionais e internacionais, e com altíssimas perspectivas de crescimento e incerteza. Quais são os cenários considerados na apuração do valor? São 3 alternativas estratégicas. Primeira alternativa: produção inicial com recursos próprios e, quando escalar a produção, considerar a entrada minoritária de um sócio ou sócio investidor ou IPO. Segunda alternativa: a produção inicial com recursos próprios, assim como o crescimento da empresa a nível nacional. E a expansão internacional será feita via o licenciamento e pagamento de royalties. E a terceira alternativa é recursos próprios, crescimento nacional e internacional via royalties. Para isso, tem 3 fases de crescimento. Fase inicial, com duração a 3 anos, tempo de instalação da empresa, equilíbrio da sua produção e o conhecimento do produto pelo mercado. Fase intermediária, de 3 a 5 anos, tempo para consolidar a marca Terpol e ganhar tração de produção. E a fase consolidada, que é a partir de 5 anos, que prevê um crescimento exponencial em função da entrada de investidores e a internacionalização da marca. Então, o desafio aqui proposto, o problema de pesquisa, é como apurar o valor da empresa, de uma empresa com alto potencial de crescimento e alto nível de incerteza face às alternativas estratégicas e diferentes escalas de crescimento no tempo. Para isso, nós consideramos a interferência de todos os stakeholders dentro do ecossistema, desde a produção rural, a produção do Terpol e a venda com o retorno para reaproveitamento do produto, transformando a marca Terpol em sinônimo de categoria, representando o produto 100% verde, sinônimo da economia circular do plástico. Esse ecossistema, ele envolve toda a cadeia garantidora do processo. Os produtores rurais na extração da seringueira, as unidades fabris do Terpol, a produção com utilização do Terpol pelos parceiros, a venda
no canal de venda para o consumidor final e o recolhimento desse produto, fazendo com que o Terpol também tenha um valor de marca intangível, o qual não foi considerado como objeto desta avaliação, por ser uma avaliação futura de valor da empresa. Existem várias formas de fazer uma avaliação de valor de uma empresa, desde uma forma muito simples, baseada num fluxo de caixa descontado simples, até uma simulação estocástica, que foi a forma que nós entendemos representar melhor os riscos. Para isso, nós dimensionamos uma produção baseada em 3 cenários: um cenário base, de 170 mil toneladas em 10 anos, um cenário otimista, mais 40%, e um cenário pessimista de menos 25%, esses dados baseados nas pesquisas que fizemos e relatórios de especialistas. Então, as premissas do modelo foram utilizadas, baseadas, além dessas premissas de volume, nas que o Rodrigo já trouxe, né, na fase inicial de 3 anos, de 3 a 5 anos e de 5 anos. Iniciamos o estudo com uma análise de múltiplos de mercado, múltiplo de EBITDA, tendo o ano de referência de 2023 com um EBITDA estimado de 7,14 milhões de reais. Nós chegamos a um valor de empresa de 91,26 milhões de reais. Aplicando-se a volatilidade a isso e fazendo uma simulação estocástica ainda no modelo de múltiplos de mercado, a gente chegou no intervalo de confiança em valor que pode variar de 45,8 a 159 milhões de reais. Então, desenvolvemos um fluxo de caixa para 10 anos e adotamos para isso um VAC de, em média, 11,5%, mas com a volatilidade entre 10,4% e 12,9%. Então, chegamos a um NPV de 176,21 milhões a 215,77 no intervalo de confiança de 90%, sendo esse o valor considerado para a empresa. Na análise de sensibilidade, nós verificamos que a inflação de longo prazo do Brasil, a inflação de longo prazo dos Estados Unidos, o prêmio do tamanho e o CDI e o Selic são os que têm maior representatividade, sendo que a inflação, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos, é o que tem maior impacto. E simulando 5 mil cenários, a gente verificou que para o caso base, né, a gente tem até 80% de chance de sucesso. E a gente verifica lá que para a premissa de produção de 170 mil toneladas em 10 anos e o caso base conservador de 180 mil, a gente tem uma probabilidade alta de sucesso para esse NPV, sendo então recomendável esse investimento. Então, foram simulados 5 mil casos, em 80% dos casos, sucesso. É acima do valor esperado. Bom, obrigado, Rodolfo, pela apresentação, então, por estar aqui presente, representando o grupo de autores do seu trabalho. Nesse exato momento, 9h49, vamos dar início, então, à abertura do debate, contribuições, dúvidas, enfim, de todos aqui. Como estamos próximos das 10 também, então, vamos focar aí em perguntas específicas, enfim, contribuições para esse trabalho. Bom dia, Andrei. Bom dia, Andrei. Bom dia a todos. Eu só queria fazer um pequeno ajuste. O nome não é Rodolfo, é Cláudio. É que eu tive que entrar com o login do professor Rodolfo, porque o nosso login do CEMEAD não estava funcionando. Tá bem? Entendi. Tá bem. Mas obrigado. Obrigado a você. Professor Alexandre, sei que esse é um tema aí que muito lhe compete e interessa, né? Gostaria de verificar se o senhor gostaria de começar, então, a abertura aí desse debate, por favor. Tudo bem, Cláudio. Parabéns aí pelo trabalho. Fico bem impressionado aí com o potencial da Terpol, né? Vamos dizer assim, num segmento que
promete, né, muitos resultados aí no médio e no longo prazo, né? Eu entendi, vamos dizer assim, os métodos que vocês utilizaram. Uma projeção de 10 anos sempre é um grande desafio, né? Na verdade, colocar uma meta para 10 anos. Quando a gente fala de startup, normalmente a gente fala de meta de 3 anos, né? Então, esse é um ponto que eu gostaria de te ouvir com relação a por que vocês estabeleceram, normalmente empresas, vamos dizer assim, já empresas industriais, né? Ou empresas que tenham um histórico de resultados assim mais realizados, né? Elas trabalham com horizontes de tempo maiores, né? Mas empresas que estão ainda, vamos dizer, nessa fase inicial, né, colocar uma projeção para 10 anos me parece bastante ambicioso, né? A gente falar, poxa, embora ela tenha fases para serem desenvolvidas, eu entendi isso, né? Mas primeiro, quais foram os critérios que vocês utilizaram para poder chegar num resultado de produção de 10 anos? A segunda questão é com relação às taxas de desconto, né? Estou aproveitando aqui já para emendar, viu, Cláudio? Quer dizer, vocês calculam lá o WACC, né? Que é a taxa de desconto do fluxo de caixa descontado, né? Que vocês utilizaram como um dos critérios. E aí eu vejo que vocês utilizam mais como referência o risco de mercado e não o risco do negócio em si, né? Então vocês estão com uma premissa de que o risco do negócio é baixo, muito baixo, né? Quer dizer, esse negócio realmente tem demanda, quer dizer, há uma suposição aí, né? Uma hipótese de que praticamente todo o risco que está considerando no seu modelo é o risco de mercado, né? E tem pouco risco associado ao próprio negócio. Sendo uma startup, a gente não sabe exatamente como é que esse mercado é dinâmico, pode ter concorrentes maiores, pode ter grandes empresas que vão entrar nesse mercado e tomar essa fatia que supostamente vocês estão projetando que vão alcançar. Então, essa é uma questão também que eu gostaria de te ouvir. E só para fechar também, queria saber que critérios vocês usaram para múltiplos, que referência que vocês usaram para fazer o valuation por múltiplos. Obrigado pelas perguntas, professor Alexandre. Começando pela primeira, quando nós fizemos esse valuation, existia um pedido, né, do dono da empresa, enfim, da Terpol, para que a gente fizesse a projeção para 10 anos, porque, de fato, apesar da gente estar tratando como uma startup, essa empresa já está rodando, né, ela já roda há algum tempo. O tratamento como startup foi muito mais para que em algum momento eles tomassem uma decisão se iam para um IPO, se abrisse isso e vendesse, né, a companhia toda, ou se abrisse para um regime societário, enfim. Então, isso foi uma demanda do próprio dono, né, da marca Terpol. A marca Terpol, ela é interessante no sentido de que ele é um detentor de tecnologia, ele pode simplesmente vender a tecnologia ou arrumar um parceiro com os equipamentos, que são equipamentos muito pequenos, basicamente injetoras, né? E fábricas modulares. Isso pode ser colocado em qualquer lugar, qualquer país. Ele tem, inclusive, muitos parceiros fora do Brasil, especificamente no Oriente, né? E a gente sabe que a Indonésia hoje é um dos maiores produtores de seringueira e de borracha natural, daí um potencial mercado para o Terpol. Então, esse foi o ponto dos 10 anos, né? A gente, apesar de estar tratando como um IPO, como uma startup para um possível IPO, ele queria saber o valuation como se fosse uma empresa já rodando, para que ele pudesse fazer essa ponderação, se vai ou não, né, para um IPO. O segundo ponto, aliás, falando sobre o risco, né, do negócio, o que nós entendemos? O risco do negócio, ele já tem a patente, né, do processo em diversos países. Eu não me lembro agora exatamente o número do país, mas certamente mais de 30 países. Então, novos entrantes nesse mercado com essa distinção de tecnologia é muito difícil. Então, a gente colocou o risco do negócio muito baixo por conta disso, mas o risco do mercado, como você bem observou, ele existe, porque
apesar da gente entender que o Terpol tem um potencial muito grande, ele é baseado numa tecnologia muito específica, que é reciclar o plástico a partir da borracha natural, o que é inédito, ninguém faz isso, só o pessoal da Terpol está fazendo isso. A gente entende que a competição não tem esse diferencial da circularidade, porque é com borracha natural e o plástico, após reciclado, diversos ciclos de teste, nós verificamos que as propriedades físico-químicas dele se mantêm. Diferente de outros processos que já existem de reciclagem, onde você perde, em especial, resistência mecânica, né, nos testes. Única restrição, vamos dizer assim, para a aplicação do Terpol é para plásticos totalmente translúcidos. Isso não é possível porque a borracha natural ela tem um grau de opacidade, né, e para um plástico completamente translúcido, ele não é possível de aplicação. Mas eles já estão desenvolvendo outros aditivos que pode aí no futuro viabilizar essa aplicação. Então, a gente entende que como o risco do negócio, de fato, pelo ineditismo, pela demanda, né, verde e pela economia circular, ele tem um potencial muito grande. Mas o risco de mercado é quem está disposto a pagar. A gente, né, tem isso mapeado e tem um potencial muito grande. O Magazine Luiza já está trabalhando com eles. Outras empresas como a Decathlon e fora do Brasil também já tem bastante projetos, mas esse risco do mercado a gente considerou por conta disso. E a última pergunta era sobre, especificamente, múltiplos. A referência para múltiplos. A referência para múltiplos a gente buscou no professor Damodaran, né? Então, no site do professor Damodaran, que ele mantém, tanto nos dois livros que nós consultamos, quanto no site que ele mantém, ele tem um múltiplo específico para mercados emergentes, né? E foi o que a gente utilizou, porque a gente entendeu que o negócio, apesar de ter um potencial internacional, ele está sendo desenvolvido primeiramente aqui no Brasil, então a gente partiu desse pressuposto. Como toda premissa, tem suas fragilidades, merece ser testado, a gente testou com outros múltiplos, né? E a gente entendeu que esse era o mais conservador e, portanto, para essa fase inicial da avaliação, nos pareceu o mais adequado. Excelente, Rodolfo. Muito obrigado, viu? Parabéns. Disponha, Rodolfo, obrigado. Não, desculpa, Cláudio. Sem problema, disponha. Bom, obrigado pelos comentários, pelas respostas também, Rodolfo. Gostaria de verificar se mais alguém tem algum comentário, curiosidade aí acerca desse último trabalho. E, enfim, reforçar que estamos encaminhando aí para o final da sessão. Vou compartilhar no chat também um espaço que nós temos de sala de networking, né? Que aí os interessados podem partir para lá a partir das 10. Obrigado, Andrei, obrigado a todos e me mantenho aí disponível para quaisquer dúvidas, comentários, né, ou futuros contatos. Eu tenho interesse em conversar depois com você, tá bom, Rodolfo? Depois eu faço o contato aí pelo e-mail aí, tá bom? Parabéns. Excelente. Então, tá bom. Bom, vamos conduzir, então, aqui para o encerramento da sessão, né? Gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Foi uma sessão muito proveitosa, aí, trabalhos excelentes. Acho que os debates, os comentários também contribuíram bastante, né? Para o desenvolvimento de melhorias, algumas dicas aí, né? A gente torce que esses trabalhos sejam levados além do Congresso, aí sejam publicados, né, em alto nível. Então, parabéns a todos. Professor Alexandre, gostaria de deixar alguma palavra final também aqui na nossa sessão? Eu quero só reforçar aqui os parabéns para os autores, né? Os trabalhos são bem relevantes. Eu acho que houve até um certo alinhamento aqui, né, da temática, né, em torno da inovação, do empreendedorismo, né, dos desafios, né, das empresas emergentes. Então, sucesso aí para todos aí. E agora o próximo passo é publicar, né, num jornal importante. Obrigado, pessoal. Excelente. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Parabéns.
Fábio, obrigado, viu? Parabéns aí Missão pela cumprida. organização de tudo. Não, parabéns vocês aí pela Andrei, professor Nabil aí. E eu ia até comentar, mas o tempo, né, urge aí sempre, mas você viu o nível de sustentação teórica, né? São trabalhos aplicados, mas como uma coisa não é contrária à outra, né? Quer dizer, a gente fica às vezes discutindo, não, porque tem que ser aplicado, mas a teoria, as coisas podem caminhar juntas, né? Conjuntamente. Aí você vê que até reforçam os argumentos, né? E a aplicabilidade Não tenha se dúvida. expõe, né? Claramente, né? Uma coisa, acredito ainda que uma coisa não tem viés contrário à outra, né? Dá para a gente fazer bons trabalhos aplicados com boas teorias, né? Acho que isso é legal. Acho que saber usar a teoria, acho que é muito bom. Faz com que a gente tenha resultados aplicados também mais interessantes, né? Achei legal isso. Eu Em gostei todos os também. 4, né? É. Bom, vamos trabalhar, né, Bom, caríssimo? Obrigado de novo e, doutor Alberto, prazer em revê-lo e vê-lo e deixar um abraço aí a todos, né? Estamos aí. Temos mais uma às 16h30. Muito obrigado, foi um prazer conhecê-los. Parabéns aí pela apresentação e os comentários, né? Foi muito enriquecedor aí, né? E só lembrando, professor Alexandre, eu sou maquinzista, né? Eu fiz administração é? e contábeis aí. E Poxa vida. depois a minha pós-graduação foi toda aí na USP, né? Inclusive terminei o pós-doutorado em 2017 aí com o professor Paulo Tromboni, né? Mas estamos aí, tá? Tá Sucesso bom, para então. Muito vocês. prazer em te conhecer. O prazer foi meu. Um Estamos à abraço a todos, disposição lá no sucesso aí. Mackenzie. Tá bom, então. Ok. Grande abraço a todos. Obrigado, até logo. Abraço, pessoal.